E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje, verbo 2, conjugação verbal dos tempos simples. Vamos fazer essa revisão aqui falando sobre os modos verbais. Eu tenho 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá lembrando aí na cabeça de vocês? E no indicativo você vai colocar aí que expressa o que, gente? Certeza, né? É um fato certo. Então, vale lembrar para você que antes de você classificar o modo desse verbo, vale você interpretar esse modo. O modo indicativo sempre vai expressar uma certeza de que algo aconteceu. Fui à sua casa, eu tenho certeza de que eu fui, de que a ação foi cometida. Vou ao curso, o vou expressa certeza. Irei amanhã à sua casa, expressa certeza. Então, o modo indicativo, em todas as suas formas, expressa certeza, com exceção de um tempozinho no futuro que eu explico já. Mas a ideia que o indicativo passa para você é certeza. Nós temos 5 tempos. 3 para o passado, 1 para o presente, que faz 4, e 2... Meu Deus, 3, 4, 5, 6, são 6. Estou rindo de matemática aqui. Então, vamos falar aqui sobre os 3 tempos do pretérito. Aliás, vamos resumir esses 3 tempos do pretérito. O mais importante é o pretérito chamado de perfeito, que você já sabe como é a terminação. Eu também tenho o pretérito mais que perfeito, que já está na tabelinha de vocês aí, e o perfeito. O presente é indivisível e eu tenho 2 futuros, que está aí na tabela também. O futuro do presente e o futuro do pretérito. O que é que a gente pode perceber aqui? O que é que eu faço para vocês? Quanto menos você economizar regras, melhor para você. Então, a gente sabe que os textos, na maioria das vezes, são escritos no pretérito... Eu botei perfeito 2 vezes. Né? No pretérito imperfeito. Porque sempre vai contar um fato que aconteceu, continuidade no passado. Tem várias semânticas para o pretérito imperfeito. Mas nós temos uns tempos que você com certeza aprendeu aqui comigo, que é a terminação dele vá, ia, nha, porque já era. A terminação dele, a terminação dos pretéritos imperfeitos é o vainha, porque já era. Então todas essas terminações formam o pretérito imperfeito. Você está resumindo aqui. O rá, aqui no pretérito mais que perfeito, a maioria deles é o rá. Então basta que você aprenda isso. Pretérito mais que perfeito termina em rá, sem o acento, porque o acento é futuro. E o vainha, porque já era, nós temos o pretérito imperfeito. E o perfeito, professor? Nada. Porque quando eu tiro um desses elementos aqui, você já consegue entender. Quer ver? Então vamos adotar 3 verbos aqui como exemplo. Cantar, beber, e vou colocar o verbo ter, tá bom? E o verbo ser. Preciso colocar o verbo ser aqui. Vejamos. No pretérito imperfeito, como é que ficaria o verbo cantar na primeira pessoa? Eu posso fazer... Deixa eu ver como é que está na tabela de vocês aí. O espaço aí dá para o vainha, dá para você fazer aí. Vamos colocar exemplos lá na frente, ó. Pretérito imperfeito. Eu cantava, pretérito imperfeito. Cantava, grifa o vá, beber. Meu Deus do céu, estou comendo letras aqui, né, gente? Eu bebia, eu tinha, eu era. Final, nha e era. Note que vá, ia, nha e era formam o pretérito imperfeito. Então, sempre que você vir essas terminações, o verbo vai estar no pretérito imperfeito. Esse verbo no mais que perfeito, eu cantara, isso mesmo, bebera, tera não, tivera, e sora, não, fora, terminação, ra. Tá bom? O pretérito mais que perfeito indica que uma ação foi feita
antes de outra. O pretérito imperfeito são várias terminações, dentre elas, um fato que aconteceu no passado e perdura até hoje. E o pretérito perfeito? Olha só, gente, por que você não vai colocar as desinências aqui, que são algumas? Por quê? Porque é facilmente deduzida. O pretérito perfeito é deduzido. Você, como brasileiro, tá, Luciano, tô aqui, tô na marcação. Ela fica dizendo, a Luciana, eu vou mostrar a Luciano para vocês daqui a pouco, viu? Ela fica dizendo, fique na marcação. Tô na marcação, tá? Tô aqui. Tá, embolou aqui, gente, espera aí. Pronto. O que é que eu estava falando, Luciano? Do pretérito perfeito. Veja só. Você sabe quando o verbo está no passado. Você consegue ver isso aqui. Gente, eu não estou conseguindo parar de olhar para ela. Ela está estudando, ela está com papel, ela está com caderno anotando aqui a minha aula. Exclusividade. Vou descontar no salário. Olha só, gente. Dá para você... Para de me atrapalhar, mulher. Peraí, você vai cortar isso depois. Você sabe reconhecer quando o verbo está no passado. Isso aí você sabe de boa, não tem nenhum problema. Você não sabe em qual dos três passados ele se encontra. Você aprendendo esses dois, o que não foi esses dois vai ser o pretérito perfeito. Vamos lá. Eu cantava, eu cantara, então eu cantei. Ficaria o pretérito perfeito. Se você quiser, você já constrói um conceito aqui. Se você quiser. Final ei. Beber, eu bebi. Final i. Vou colocar o i aqui, só se você quiser construir. O verbo ter, eu, o que, gente? Tive, né? Tinha e tive. Final vé. Não é isso? É não. É ter, é vé. E o verbo ser, eu fui. O final, ui. Só se você quiser construir esses conceitos. Mas, por exemplo, suponhamos que caia na prova para você identificar. Na frase, eu cantei hoje cedo. Cantei. Você sabe que cantei está no passado. Você, como brasileiro, tem ouvido para isso. Você sabe que esse verbo está no passado. Não sabe, candidato? Sabe. Você aprendeu que o pretérito imperfeito termina em vainha porque já era. Cantei, ei, não é nem vá, nem ia, nem há, nem era. E nem errar. Ou seja, eu tenho certeza que é passado e tenho certeza que não são essas duas. Só pode ser, logicamente, no pretérito perfeito. Pode fazer um teste, pegue um texto e vá classificando os tempos desses verbos. Presente indivisível, eu não vou colocar nenhuma terminação, não vou encher a cabeça de vocês com terminações, porque você tem consciência de quando um verbo está no presente. Quer apostar? Pause o vídeo e passe aqueles verbos para o presente. Pause. Voltou, né? Então veja, posso dizer o seguinte, ó. Eu canto, presente. Eu bebo. Eu tenho. E eu sou. Posso pensar na terceira pessoa. Ele canta, ele bebe, ele tem, ele é. É bom que você faça também aqui na terceira pessoa para você perceber o verbo ser na terceira. Eu, ele canta, ele bebe, ele tem, ele é. Muitas pessoas não reconhecem o verbo ser como um verbo, mas é um verbo ser na terceira pessoa, viu? É bom você conjugar para você não esquecer disso. E o verbo no futuro tem futuro do presente e do pretérito. O do presente é aquele que vai acontecer daqui a pouco. Então, rei, eu irei, ele irá. Aí tem o rá também. E o pretérito você vai colocar só uria, que implica mais uma desistência, não vai fazer mais alguma coisa. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Eu cantarei. Olha o final rei aqui. Eu beberei. Eu terei. Eu serei. Se você quiser, você faz na terceira pessoa também. Eu cantaria.
final ria, eu beberia, teria e seria. O final é ria. Você tem que tomar um certo cuidado aqui com verbos que já terminam com R. Por exemplo, o verbo preferir. Esse verbo já termina aqui com R, tá? Já termina com R. Não estou falando do R da formação do infinitivo, não. Estou falando aqui, tirando a parte do infinitivo, terminando com R. Como é que ficaria o verbo preferir? Tem muita gente que confunde isso aqui, ó. Pretérito imperfeito, futuro do pretérito. Você pode até fazer essa armação. Deixa eu ver se tem espaço aí. Tem um pequeno espaço aí, né? Tem um espaço aí. Então, pretérito imperfeito ficaria como? Eu preferia. Só tem um R, porque é o R do radical. Esse R faz parte do radical, não é da formação do infinitivo, não, tá? Eu posso fazer o outro, ó. Preferir. Tirei o IR do infinitivo, ficou prefer. Aí eu coloco ria. Preferiria. Esse é o futuro do pretérito. Tem que tomar cuidado porque às vezes você confunde. Às vezes você joga o pretérito imperfeito, mas na intenção de fazer um futuro do pretérito. É um problema e você tem que tomar bastante cuidado. A gente está revisando isso aqui. Em provas de concurso público grande, por exemplo, ele não pede a tipificação, ou seja, de que você classifique o tempo verbal. Mas é necessário que você entenda os tempos verbais para entender outras coisas, principalmente os tempos compostos e a relação de correspondência, que é o tema na nossa próxima tabela, tá bom? Como você bem sabe, o subjuntivo expressa o que, gente? Dúvida, hipótese, Na verdade, você já lembra disso. Sabe também que o subjuntivo ele se estrutura sobre conjunções. Então, para que eu tenha um modo subjuntivo, antes dele tem que ter uma conjunção. Isso não quer dizer que tudo que vier depois dessas conjunções será subjuntivo, não. Existem as terminações do subjuntivo que você precisa estar atento, tá? Geralmente, as conjunções aliadas ao presente é o que, o se e o quando. Eventualmente, podem trocar o se vir para cá, o quando para cá. Isso aí não tem tanto problema. Outras conjunções podem entrar, como caso, embora, tá? Essas conjunções podem entrar no jogo. Então, você já assistiu minha aula de tempo verbal, está relembrando aqui nesse tabelamento. Então, vamos colocar os verbos que a gente vinha fazendo. Que eu cante, olha o finalzinho, que eu cante, que eu beba, que eu suba, que eu tenha, que eu seja. Você não precisa decorar os finais, porque você, como nativo de língua portuguesa, consegue saber quais são os finais desses verbos. Aqui no final é nha, né? Que eu cante, que eu beba, que eu suba, que eu tenha, que eu seja. Você consegue colocar uma infinidade de verbos aí e conjugar o verbo no presente do subjuntivo. Então, suponhamos que existe uma frase lá. Ele quer que eu escreva uma carta. Que escreva. Se fosse que escreve, por exemplo, o menino que escreve a carta, aí não. Aí já é indicativo. Nem tudo que vier depois dessa conjunção aí, gente, será um subjuntivo. Ele tem que ter uma terminação específica. Beleza? Se eu, vamos lá? Se eu cantasse, se eu bebesse, se eu subisse, se eu tivesse, se eu fosse. Note que, agora sim,
O pretérito imperfeito possui uma marca bastante evidente, que é o final SSE. SSE é marca de pretérito imperfeito do subjuntivo. Você já decorou isso, viu? SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. E o future, ele se parece muito com o infinitivo. Por isso que você precisa tomar bastante cuidado com o futuro do subjuntivo. Note aqui, gente, ó. Quando eu cantar, quando eu beber, quando eu subir, quando eu tiver, quando eu for. Note que parece muito, com exceção do for, né, do verbo ir, do verbo ser, né? Esses verbos aqui se parecem bastante com o futuro do subjuntivo. Aliás, com o infinitivo. Como é que eu reconheço isso aqui como uma forma de infinitivo? A conjunção. Caso eu cantar. Embora... Não, também não. Então não dá para vir para cá, não. Quando eu cantar, se eu cantar, se antes desse AR, ER ou IR vier o quando ou se, pode ter certeza, esse verbo vai estar conjugado. Esse verbo vai estar no futuro do subjuntivo, tá bom? Então deixa eu ver se tem um espaço. Gente, o espaço está curtinho aí, mas eu tenho que colocar aqui isso para vocês, ó, que são duas confusões que causam. Se eu vir e não ver, tá? Se eu vier. Do verbo vir, movimento. A gente diz, se eu vir João, digo que você está procurando. Esse ver aqui no futuro do subjuntivo não existe. Mas você diz comumente, olha, se eu ver ele, tem dois erros aí, mas vamos falar desse primeiro aqui. Se eu ver ele, se eu ver, não existe. O futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. E isso aqui não é o movimento, tá? O do movimento é vier. Só para deixar claro aqui, para você não esquecer as formas desse futuro do subjuntivo. O que é que você pega disso? Não existe se eu ver. Se eu ver, não existe. Se decora apenas isso, viu? Que já serve de bom tamanho. As formas do imperativo. Cara, a Banca FGV tem cobrado isso muito, mas não é a classificação metódica, qual da forma imperativa. Não é isso. É pedindo que você passe de uma forma para outra. E para você fazer isso, você tem que aprender o quê? Conjugação, né? As primeiras pessoas do imperativo não existem. A gente faz a partir do segundo. Qual é o paradigma que você vai fazer aí no imperativo? Vamos falar aqui do imperativo, que ele expressa o quê? Ordem. Não é só ordem não, tá? Ordem, pedido, favor, conselho. Existem provas que pedem que você avalie a semântica do verbo do imperativo. Qual das formas verbais abaixo transmitem uma ideia de conselho ou outra que não transmitem ordem ou que transmitam ordem? E coloca uma sequência de verbos para que você analise o contexto desses verbos. Tá? Isso aqui cai também. Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Espaço tem. No imperativo tem espaço aí. Qual é aqui? Como é que acontece aqui a regra? Ó, regra. Verbos de primeira conjugação. A segunda pessoa é um A. Verbos de primeira conjugação, tá? A segunda pessoa é um A, a terceira pessoa é um E. É sempre isso, gente. Do A para o E. Esse é o meu paradigma, do A para o E. Já os verbos de segunda e terceira conjugação é o contrário. A segunda pessoa termina com E e a terceira pessoa termina com A.
Esse é o paradigma. Algumas coisas não dão certo dentro desse encaixe, mas o paradigma é esse. Você já vai entender isso aqui quando eu explicar aqui. Por exemplo, vamos pegar o verbo cantar, que é de primeira conjugação, né? Eu escrevo o verbo como veio ao mundo, fica como aqui, ó. Cantar tu, não é? Cantar tu. Vou lá e apago o R, fica como? Canta tu. Se aqui termina com A, o outro vai ser um E. Fica como? Cante ele. Sim? Vocês estão lembrados? Sim? Cante ele. Note aqui que o verbo cantar, termina em AR, é de primeira conjugação. A segunda pessoa é um A, a terceira pessoa é um E. Você está lembrado dessa regra aí, não é verdade? Vamos pegar o verbo beber. Beber é de segunda conjugação. A segunda pessoa vai ser um E. Então fica como aqui, ó. Beber tu. Vou lá e apago o R. Fica como? Bebe tu, beba ele. A, E. Estão relembrando aí? Estão? Vamos pegar o verbo subir, que é de terceira. Esse verbo vai sofrer uma anomalia, tá? Não é uma anomalia, é uma irregularidade profunda. Ó, eu vou colocar o verbo como ele veio ao mundo, no infinitivo, subir. Qual é a minha regra? Vou lá e apago o R. Fica como? Sube. Ei, subi tu. Você sabe que não é essa a formação do imperativo, pelo amor de Deus. Subi tu não dá. Eu sei que por ser de terceira pessoa, ele tem que terminar em E. E você sabe que não é sub tu. Aí você vai lá e altera o U. Vai ficar como? Sobe tu. Aqui é um final E, o outro tem que ser um final A. Fica como? Suba ele. Esse é o paradigma. Segunda e terceira conjugação, a segunda termina em E, a terceira termina em A. Beleza? O verbo ter ficaria como? Segunda pessoa, ter. Então fica como? Ó. Ter fica como? Aí vai sofrer a lomorfia. Tem, tu, tenha, ele. Final A e o final E, porque o M aqui, né, finalizou o verbo. É uma anomalia, viu? O verbo ser. O verbo ser. Segunda pessoa tem que terminar em E. Ó. Ser, tu, vou lá e apago o R. Fica como? Se, tu. Aqui não é uma monossílaba tônica, tem que ter acento. Se, tu. Na terceira, seja ele. Sim? Como ficaria todos esses verbos no negativo? O negativo tem o apoio do não, que é o imperativo negativo, né? Não. Pego as terceiras pessoas e jogo para lá. Todas, do mesmo jeito, tá? Então vamos fazer aqui um exercício de repetir, né? Ó, cante, cante. É a terceira pessoa igual, tanto na segunda como na terceira. Repetindo, pego a terceira, jogo para a segunda e para a terceira. É igual, cante, cante. Professor, só isso? Não, eu vou acrescentar um S na segunda. Não cantes tu, não cante ele. Só isso. Beber. Bebes, não bebes, bebe. Note que o negativo é a terceira totalmente repetida lá. Eu acrescento apenas um S na segunda. O verbo subir, subas, né? E suba. O verbo ter, tenhas e tenha. Sejas e seja. Qual é o grande lance nas bancas de concurso? Que você pegue uma frase que está de segunda pessoa e jogue para a terceira. Ou vice-versa, da terceira para a segunda pessoa. Por exemplo, se fosse o seguinte, ó. Seja o melhor na tua área.
vírgula. Pegue teus livros. Aí ela pega o seguinte: passe os verbos da forma do imperativo para a terceira pessoa. É isso? Aqui já está na terceira pessoa, então aqui deveria ser seus. Pronto. Seja o melhor, pegue seus livros. Imagine essa frase aí. Essa frase aqui está na terceira pessoa. Você pode ver, ó, seja, e não tem pegar, mas pegue é de terceira pessoa. Pega tu, pegue ele. Como ficaria, a banca pergunta, como seria o correto de passar essas frases para a segunda pessoa? Ficaria como? Seja o melhor. Como ficaria na segunda pessoa? Se o melhor, pega. Tu tem que alterar os outros elementos que estão de terceira pessoa. Pega seus, né? Terceira, ficaria como? Pega teus livros. Ou seja, quando se pede para passar de uma pessoa para outra, não é somente os verbos que se alteram. Pronomes possessivos também costumam alterar os pronomes oblíquos. Lembra os pronomes oblíquos? Me, primeira pessoa, ti, segunda pessoa, si, terceira pessoa. Toma cuidado também nessa transfusão de sangue aí dos tempos verbais para você não se perder, não é verdade? Tempos compostos é formado por uma locução verbal. Então você vai colocar aqui, ó, locução verbal. Essa locução verbal é formada pelos verbos ter ou haver, ter barra haver, que são os verbos auxiliares, verbo auxiliar, mais particípio regular. Particípio regular. Não abrevia não, anota todinho. Quais são os particípios regulares aqui? Ado, ido. Então, sempre que eu tiver o verbo auxiliar ter ou haver, que é aquele primeiro verbo, o próximo verbo tem que ser feito um particípio regular. Beleza? Coloquei aqui a observação, não existem, tem um asterisco aqui embaixo, né? Não existem. O que é que não existem? Não existe presente, não existe presente e nem pretérito imperfeito. Não existem essas formas aqui dentro dos tempos compostos. O presente não existe, nem pretérito perfeito. Então, saia dessa pegadinha. Vamos lá, qual é o tempo verbal do tempo composto? Não existe presente, tá? Primeira observação. A segunda observação aqui é que não existe também imperativo. Não existe... já tem, não existe, né? Então, não existe imperativo. Aí eu coloco vírgula, vou colocar um ponto, né? Apenas indicativo e subjuntivo. Só existem esses dois modos, beleza? Melhor, pelo menos reduz. Nesse asterisco aqui, você vai colocar o seguinte: presente vira pretérito perfeito, não abrevia, escreve, tem espaço aí. Aí eu tenho pretérito imperfeito vira pretérito mais que perfeito. Presente vira pretérito perfeito, pretérito imperfeito vira mais que perfeito. As regras estão dispostas aí e a gente vai fazer agora a frase. Como eu não tenho presente, eu só tenho pretérito e futuro aqui. O maior problema reside justamente no pretérito. Eu posso fazer a seguinte construção, ó. Eu tenho imprimido muitos materiais. Ou eu tenho elegido o deputado. Note nessas duas construções que parecem muito estranhas ao ouvido de vocês e com toda razão. A gente tenta até corrigir outras pessoas, mas quem está errado somos nós. Não existe essa forma, tenho e impresso, nem eu tenho eleito. As formas corretas é essa. Por quê?
Porque isso aqui formou um tempo composto, correto? Tempo composto, ter ou haver no auxiliar, mais participo regular. O verbo auxiliar exige um verbo na frente terminado em ADO ou IDO. Por isso que o correto é eu tenho imprimido e eu tenho elegido, ido, ido. Mesmo que pareça estranho, que aqui não é concurso de beleza, é gramática. E isso está correto. Qual é o tempo desses verbos? A gente sempre classifica uma locução verbal, o tempo dela, através do verbo auxiliar. Está aqui. Qual é o tempo desse verbo auxiliar? Tenho. Ah, Vitor, é presente composto. Não existe presente. O presente vira pretérito o quê? Perfeito. Por isso que o tempo verbal aqui é pretérito perfeito composto do indicativo. Tenho não é presente. Eu vou colocar aqui o verbo haver, né? Se der para trocar aí, para usar os dois, né? Tenho tá correto, viu? É só para usar os dois. Eu havia, não. Eu tenho imprimido. Eu hei elegido. Fica feio, mas eu hei elegido, né? O verbo hei, haver, a no presente para a terceira, hei, primeira pessoa, né? Eu hei elegido o prefeito, tá bom? Então é isso. Uma coisa que muitos concursos, principalmente o FGV e CESP, principalmente CESP, pede para fazer a troca de um tempo composto por um tempo simples correspondente. Como é que ficaria essas formações aqui no tempo simples? Você pega o verbo principal e coloca no tempo do auxiliar. Mas, professor, o imprimir fica imprimo. Não é correto. Você vai ter que usar o pretérito perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho imprimido é semelhante a eu imprimi. Corresponde ao pretérito perfeito simples. Então, tenho imprimido pretérito perfeito composto, que no simples ficaria imprimir. Eu hei elegido. Hei, por mais que esteja no presente, a formação é de pretérito perfeito, então você coloca eleger no pretérito perfeito. Então, eu elegi o deputado. As bancas, principalmente CESP, pedem isso de forma bem peculiar, bem sucinta, para ele não ver que a gente está trabalhando verbo. Então, quando eu digo a forma verbal eu tenho imprimido pode ser trocado mantendo o sentido original por imprimir, aí o aluno pode até tentar, não, está no tempo presente, então é imprimo. Mentira! Que não está no presente, está no pretérito perfeito. Sempre faça essa correspondência, candidato. O mais que perfeito, como é que ficaria aqui? No caso, eu tinha imprimido, né, o vainha aqui, vainha pretérito imperfeito, no tempo composto vira mais que perfeito. Então, eu havia imprimido. Elegido, que é o verbo eleger. Elegido. Pronto. Vamos transformar nos seus correspondentes. Tinha, pretérito imperfeito, mais um tempo composto vira mais que perfeito. Então ficaria como aqui? O correspondente. Imprimira. O mais que perfeito não termina em irá. Imprimira. Eu elegera. O correspondente. Então, a troca do tempo composto para o simples é bastante cobrado e você pegou aqui o jeito, tá bom? No futuro, o verbo auxiliar, ter ou haver, vai ficar no mesmo tempo do simples. Vamos usar o verbo o verbo imprimir e eleger, né? Eu terei elegido e imprimido. Aqui não tem muito jogo não. Tem muito jogo não, ó.
eu, futuro do pretérito, terei, teria, haveria, né? Haveria ou teria, aqui do mesmo jeito, né? Haverei. Haverei, eu haveria, eu teria elegido ou imprimido. Você consegue perceber aqui nessas duas formações. Eu não me preocuparia muito com o futuro, porque note, terei e haverei, haveria e teria conservam o tempo simples. O verbo auxiliar é o mesmo do simples. Então, você aprendeu a conjugar o verbo agora há pouco, não tem problema nenhum com essa formação, tá bom? Chegamos aqui no subjuntivo, que eu tenho o pretérito perfeito e o mais que perfeito. Você sabe que presente não existe. Então, fica como aqui, ó. Vamos mudar para o ele, né? Ele, pretérito perfeito. Ele sempre vai utilizar com as conjunções, né? Que ele, pode ser o eu, mas eu vou usar o ele aqui. Que ele tenha, é imprimido, né? Que ele tenha imprimido ou elegido. Note que ele tenha. Tenha sozinho é presente do subjuntivo. Presente não existe, vira pretérito perfeito do subjuntivo. Mais que perfeito. Se ele tivesse imprimido ou eleito. Imprimido ou eleito. O que é que acontece aqui, candidato? Final SSE. Você decorou há pouco aqui que o final SSE é marca de pretérito imperfeito. Você acabou de ver aqui comigo. Só que nos tempos compostos, pretérito imperfeito não existe. Não existe, ó. Então, o pretérito imperfeito vira mais que perfeito. Tá aqui a classificação. E o futuro não tem nenhum problema. Então, vamos lá aqui. Vamos usar o quando, né? Quando ele tiver imprimido ou elegido. Então, você vê aqui que aqui ele está no futuro do subjuntivo e os futuros conservam a mesma terminação. Não teria problema. Vamos fazer a correspondência? Que ele tenha imprimido é que ele imprima. Que ele imprime. Eu quero que ele imprima os documentos. Presente, né? Vira presente, né? O correspondente. Tivesse, imprimisse. Vira o correspondente. Imprimisse. É isso. Chegamos aqui nas conjugações especiais, aqueles verbos que costumam cair em prova, mas que são complicados. A gente coloca aí um verbo paradigma. Na apostila de vocês conseguem ver que eu fiz o odiar mare. O que quer dizer odiar mare? Mediar, ansiar, remediar, intermediar e incendiar. Todos esses verbos aqui são complexos, não são de usos na nossa língua portuguesa. A gente não consegue flexionar em certos tempos, como no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, e causa problema na hora da conjugação. Por isso, você vai utilizar para conjugar esses verbos o verbo odiar, porque é um verbo amplamente aceito por todo mundo. Beleza? Na apostila de vocês, eu coloquei aí o verbo odiar, coloquei aí o presente do indicativo e o presente subjuntivo, onde costuma dar maior problema. Nos outros tempos não há problema. Beleza? Sim? Então vamos lá. Ó. Eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, eles odeiam, tá? E fiz a tabela com todos os verbos aí. Só que eu vou fazer somente os dois primeiros. E você pega a métrica e faz os outros. Porque é só um exercício de repetição, tá bom? Então vamos lá, começando aqui.
Como é que eu digo no presente do indicativo? Eu digo eu odeio, portanto, eu medeio. Olha o paradigma. Eu odeio, eu medeio. Tu odeias, tu medeias. Ele odeia, então ele medeia. Professor, fica muito feio. Fica, que aqui não é concurso de beleza, né, gente? Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós odiamos, nós mediamos. Vós odiais, vós mediais. Eles odeiam, eles medeiam. Então, tudo que acontecer com o verbo odiar vai fazer com o verbo mediar. Odiar, mediar. No presente do subjuntivo, eu vou utilizar o que, né? Eu coloquei na apostila aí. Não, tem um eu, mas você pressupõe que tem uma conjunção antes, que eu, né? Então, vamos lá. Que eu... Boto só o que no primeiro. Que eu medeie... Não é odeie? Eu vou botando só uma vírgula, tá, gente? Então você pressupõe que tem tu, ele, tá? Que eu medeie, que tu odeies, medeies, odeies, medeies, verdade. Então, que ele medeie. É só você olhar o verbo paradigma. Que nós mediemos, que vós mediais, medieis, não é? Que vós medieis, odieis, então medieis, que eles odeiem. Então, usando um verbo paradigma, você consegue flexionar em todos os tempos. Agora, vamos fazer com o verbo ansiar também. Eu odeio, eu anseio. Não é? Eu anseio. Tu odeias, tu anseias. Ele odeia, ele anseia. Nós odiamos, nós ansiamos. Vós ansiais, eles anseiam. Beleza. Presente do subjuntivo. Que eu anseie, né? Que tu anseies, que ele anseie, que nós ansiemos, que vós ansieis, que eles anseiem, que eles anseiem. Aí você vai fazer com os outros verbos, não pule os outros verbos. Eu coloquei os dois aqui como paradigma para que você pegue o ritmo. Você vai fazer aí com o verbo remediar, eu remedeio, tu remedeias, intermediar, eu intermedeio. Esses dois verbos são bastante necessários. Eu incendeio, tu incendeias, por aí vai. Tipo o padre Fábio de Mello, né? Incendeia a minha alma. Vamos ver agora com a segunda dica dos verbos especiais. Acontece com os verbos do sacipe, que você vai trocar pelo verbo vir. Aliás, você vai usar o verbo vir... Não, peraí. O verbo vir, esses verbos do sacipe, são verbos derivados de vir. Sobrevir, advir, convir, intervir, provir. Todos eles fazem a conjugação semelhante à do verbo vir. E você não tem tanto problema
com o verbo vir, né? Você não tem tanto problema. Você pode dizer eu venho, tu vens, ele vem. Esses verbos costumam dar trabalho no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Presente, passado. Então, eu coloquei aí a tabelinha aí dos verbos, dos verbos no presente. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, por favor, na tabela de vocês, grifa aí, por gentileza. Nós vimos, grife. Eu sei que está dizendo lá em cima que é presente, só que eu quero que você escreva de novo, vá lá. Nós vimos, a primeira pessoa do plural, nós vimos, grife. Bota na frente aí, presente. Eu vou escrever aqui na frente de novo. Nós vimos. Isso aqui é presente. Sabe por quê que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque a gente usa o vimos costumeiramente como ideia de passado. Ei, professor, nós vimos aqui falar com o senhor. Vocês vieram ontem? Porque eu não estava aqui. Vimos é presente. Como é o passado dele? Viemos. Viemos. Viemos ontem, vimos hoje. Faz uma setinha aí, Vimos e viemos, tá? Para você saber aí a ideia correta, tá bom? Eu tenho também o que para ver aí? O plural do verbo vir é com acento circunflexo. Você viu isso aí lá em acentuação grave? Acho que é só isso mesmo, tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer a conjugação de sobrevir, que faz a mesma coisa do verbo vir para o presente. Eu digo eu venho, eu sobrevenho. Tu vens, tu sobrevens. Ele vem, nós... Ele vem, nós sobrevimos. Ele vem, ele sobrevém. É isso, perdão. Sobrevém. Nós vimos, presente, nós sobrevimos. Vós vindes, não é? Vós vindes, vós sobrevindes. Eles vêm, eles sobrevêm, com acento circunflexo. Sobrevindes. Vamos lá, pretérito perfeito. Eu vim, então eu sobrevim. Sobrevim, não é verdade? Tu vens, não, tu viestes, vieste no singular, né? Porque viestes é plural. Então, tu vieste, singular, tu sobrevieste, singular. Tu sobrevieste a isso. Que coisa feia, né? Então, tu sobrevieste. Ele veio, ele sobreveio. Nós viemos, nós sobreviemos. Sobreviemos. Vós é o verbo vir. Vós viestes, vós sobreviestes. Não é isso? Eles vêm. Não, eles vieram, eles sobrevieram. Eles sobrevieram. Eles vieram, eles sobrevieram. Não é verdade? Eles sobrevieram. É isso. Sobreviestes. Estou conferindo aqui se está tudo correto, viu? Sobreviste. Sobrevieste, tá tudo certinho. Advir vai seguir o mesmo caminho, você vai fazer com todos os outros verbos. Vamos lá? Gente, não pode ter preguiça como eu tô com preguiça de fazer agora. Você não tem esse luxo. Preguiça é para quem tem dinheiro, né? Você não tem agora. Você vai passar no concurso público para você ter.
Então vamos lá. Advir, eu advenho. Tu advens. Ele advém. Advém com esse aqui, tá? Ele advém. Sobrevém também tem acento, viu? Porque é um óxido ternado em "em". Coloquei o acento aqui, tá? Advém, o que é que eu tenho mais? Nós sobrevimos, nós vimos, nós advimos. Advimos. Vós advindes, eles advêm. Com acento circunflexo. Note a diferença. Sobrevém, oxítono terminado em "em", por isso que leva acento. E aqui é um acento chamado de diferencial. Ok? Vamos para o pretérito perfeito. Eu adivinho. Tu advieste, né? Advieste, que é tu vieste, né? Ele vem, então ele advém. Adveio, né? Adveio. Adveio, que é pretérito perfeito. Adveio. Então vamos lá. Nós adviemos. Vós adviestes. Eles advieram. Você aprende fazendo esse exercício de memorização, tá bom? Então faz aí com os outros verbos que são quem? Deixa eu ver aqui. Convir e provir. Só faltam esses outros dois verbos, tá bom? O que é que eu tenho mais aí abaixo? Vamos fazer aqui? Para finalizar essa aula de conjugação, alguns outros verbos que costumam dar problema. Prover, prever, esses verbos possuem conjugações comuns, normais. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, eu provejo, deriva do verbo ver, e eu prevejo. Essas formas aqui existem, tá? São derivados do verbo ver. Você pode até colocar aqui na frente, ó, derivados de ver. Agora, de ver. Agora, esses outros dois aqui não existem. É o que eu falei lá nos verbos defectivos agora há pouco, você lembra? Então, reaver e precaver não existe formações de J nem de NH. Eu disse isso lá nos verbos, na classificação dos verbos, na nossa tabela anterior. Então, por exemplo, construções como, vou botar de vermelho aqui, eu reavejo, porque não deriva do verbo ver, não existe, e precavejo, não deriva do verbo ver. Provejo, deriva de ver, e prevejo também deriva de ver. Essas duas formas são defectivas. Verbos terminados em uir e uar, que costumam dar problema na terceira pessoa. Então, verbos terminados em uir. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Ele falta um S aqui. Ele substitui. Aí vem o que aí, gente, no final? Um E ou um A? Veja como dá problema. Ele substitui. Substitui vem do verbo substituir, que termina com I. Se é o verbo terminado em uir, o finalzinho da terceira pessoa vai ser um I. Então eu digo, ele substitui. Beleza? Vamos pegar aqui outros verbos para que a gente possa colocar aqui. Possuir. Ele possui. É um I no final, por quê? Possui vem do verbo possuir, que termina em I. Portanto, o final continua sendo I. Já falei substitui e evolui. Evoluir, então ele evolui. Me diga, isso aqui dá problema. Pode ter certeza, você tem a dúvida aí. Intuir. Então ele intui. Se o verbo é derivado de uir,
o finalzinho vai ser o I. Vitor, e se for o ar? Aí vai ser um E. Por exemplo, continuar. Aqui é no presente do subjuntivo. Que ele, vamos lá, continue com E, porque o final é o ar. Vamos pegar outro verbo aqui. Conceituar. Quero que ele conceitue. O que é que eu tenho mais aqui? Atenuar. Que ele atenue. Com E no final. Beleza? O ar é um E. O ir vem um I aí no final. Requerer não deriva do verbo querer. Por exemplo, o verbo querer, eu digo, eu quis. Aí então você vai utilizar o verbo querer, eu requis? Não. Eu o que, gente? Eu requeri. Ele requereu. Eu vou colocar aqui, ó. Ele requereu. Fica muito feio mesmo. Ele requereu. Eles requereram. Ok? Eles requereram. Acho que essas duas formações é que costumam dar maior problema. Então você poderia colocar assim, ó, eu requis. Isso aqui está errado, tá bom? Eles requiseram também está errado, né? Requiseram. Você coloca aqui, requereram. Tá bom? Que é o verbo requerer. Eu requeri, nós requerimos, ele requereu, eles requereram. E nada dizer eu requis, tu requiseste, por aí não vai. Espero que vocês tenham colocado aí bastante coisa, que você tenha revisado bastante, que a gente vai para a próxima aula, que é a parte 3 de verbo, que são vozes verbais. Vamos lá?